Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Galaxy Z Fold 5. Muita gente tem perguntado se eu vou trocar o meu Galaxy S23 Ultra pelo novo dobrável da Samsung. E nesse vídeo eu vou comparar um pouquinho os dois modelos e vou mostrar qual seria a minha escolha e se eu estou pensando em fazer essa troca neste momento ou não. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, primeira coisa, eu tive um período muito curto, né, de aproximadamente, sei lá, uma hora e meia com o aparelho. Então, obviamente, eu não consegui instalar os meus aplicativos, os meus jogos, eu não consegui tirar fotos em ambientes diferentes, pegar ali o modo noturno, eu não consegui fazer nada mais apurado porque foi um evento, né, gente? Eu ainda estou aguardando, na verdade, eu estou testando ainda essa maravilha aqui de celular, que é o Z Flip 5, aguardando a chegada do Fold, mas o Fold ele só vai vir para cá com sorte no dia que eu devolver o Flip ou até uma, duas, 3 semanas depois. Então ainda não é uma coisa para já, tá? Então eu vou avaliar um pouco com a minha percepção no dia, um pouco de percepção de uso do meu S23 Ultra, que já está há vários meses aqui comigo, e avaliando ficha técnica, tá? Então, primeiro ponto, gente, assim, o valor hoje é muito mais convidativo do S23 Ultra. Então, quem está pensando em comprar um top da Samsung, claro, é lançamento. Lançamento tudo é mais caro. Até o S23 Ultra e outros modelos eram mais caros na data do lançamento. Então, é óbvio que tem essa diferença. Mas a diferença hoje, gente, é brutal, tá? Então, o melhor preço que você encontra no S23 Ultra é a metade do melhor preço que você encontra um Z Fold 5. Então, esse é um ponto muito complicado, porque imagina, se eu quiser vender o meu para comprar o Z Fold, eu estou perdido, vai faltar muito dinheiro. Então, esse é um primeiro ponto que atrapalha demais qualquer plano de troca. Se a pessoa estiver pensando em comprar o aparelho, não tem nenhum desses modelos, ainda assim, você está falando de 6 para 12 e ainda vai gastar uma grana com a capinha para ter a caneta, tá? Então, assim, tem que colocar tudo isso na balança e não é uma conta favorável para o dobrável. Então, seguindo aqui em frente, o dobrável, obviamente, ele é mais estreito, bem mais estreito, mas ele é um aparelho um pouco volumoso, porque ele dobrado, ele fica grande, não tem jeito, tá? E aqui, ó, principalmente aqui de largura, ele ganha uma largura bem grande quando está aberto, mas quando está fechado é outro esquema. Mas é um aparelho mais pesado. Não acho que você deve sentir essa diferença de 20 gramas, né? Mas enfim, tem uma diferença aí e só tem que ser observada. Os dois compatíveis com o Nano SIM Card, mas também com o eSIM, que é bem interessante. Os dois compatíveis com a rede 5G, veja que são aparelhos muito parecidos. Aqui, quando nós chegamos no processador, nós temos exatamente o mesmo processador e a mesma GPU e a mesma quantidade de RAM nos dois aparelhos. Então, embaixo do capô, a brincadeira é muito parecida. Falando de tela, nós temos uma tela de 6.8 contra uma tela de 7.6. Obviamente que uma tela de 7.6 entrega mais produtividade, mais espaço, principalmente para escrita, né? E para tela dividida, se divide em 3 a tela, então realmente ela acaba entregando mais produtividade. E isso é fato, tá? Mas eu ainda gosto um pouco mais da questão até de densidade de pixels do S23 Ultra, mas isso é gosto, né, de cada um. E obviamente aqui eu tenho proteção Gorilla Glass Victus 2 no S23 e na tela do Z Fold é uma tela dobrável, uma tela um pouco mais sujeita à quebra.
Bom, aqui a brincadeira fica bem interessante para o S23 Ultra. Nós temos uma câmera principal de 200 megapixels e mais duas outras de 10 e uma terceira de 12, enquanto no dobrável mais recente da Samsung nós temos 50 megapixels, que não é pouco, uma de 12 e uma de 10, ou seja, é o mesmo conjunto da linha S23 e S23 Plus. É um conjunto respeitável, mas falta o zoom ótico de 10 vezes, que realmente faz a diferença para o meu uso, tá? Nós temos aberturas aqui bem interessantes, até um pouquinho mais baixa, né, na câmera principal de 1.7 contra 1.8, mas assim, no dia a dia não é uma coisa tão significativa a diferença. Agora, essa diferença é importante. O zoom ótico de 10 para 3 vezes do Z Fold. Claro, a proposta do Z Fold não é ter a melhor câmera, enquanto a do S23 Ultra é a proposta do aparelho, ser o mais completo possível em tudo, tá? Então ele mostra que realmente é o mais completo. Câmera frontal, nós temos também uma bela câmera frontal no S23 Ultra, até gravei vários vídeos no canal com essa câmera frontal, com o modo retrato, sai excelente, não tem do que reclamar, enquanto nós temos uma câmera frontal de 4 megapixels a interna e uma de 10 megapixels a externa, então tem uma diferença bem significativa. Os dois gravam em 8K, na câmera traseira e em 4K 60 na câmera frontal. Então, os dois estão com um belo desempenho. E para finalizar, no que realmente é importante, aqui nós temos uma diferença interessante. Nós temos uma bateria de 5.000 mAh que dá para um dia de trabalho, um dia bem trabalhado mesmo, no S23 Ultra, um dia cheio de trabalho, enquanto o Galaxy Z Fold 5 tem 4.400 mAh e tem uma tela maior. Então essa é uma receita para você ter ali um desempenho um pouco pior. Não tem como, gente. Você vai ter menos bateria com mais tela, essa conta é simples. Você vai ter, com o mesmo processador, a mesma memória RAM, a mesma GPU, você vai ter menos hora de tela. Isso não tem como escapar. Mas, de qualquer forma, em uma análise bem rápida aqui de especificações técnicas, na minha opinião, quem precisa realmente unificar, né? Olha, eu não quero mais ter tablet, eu quero ter um aparelho só para as duas coisas. Estou disposto a gastar o dinheiro que for para ter esse sonho realizado. Aí você vai no Galaxy Tab Z Fold 5 sem dúvida alguma. Por quê? Porque ele vai substituir um Kindle, caso você tenha, com um tamanho muito parecido, acho que é pouquíssima coisa menor, você vai substituir o teu celular e vai substituir o tablet. Então você mata 3 aparelhos com apenas um. Então realmente, se fizer a conta disso tudo, possivelmente vai dar até um pouquinho a mais do que isso aí. Pensa, um top de linha, mais um Kindle, mais um Galaxy Tab S9, você vai ter um bom dinheiro investido. Talvez um pouco menos do que isso, porque isso aqui é lançamento, mas você vai ter vai centralizar tudo num equipamento só, que eu acho super válido, eu acho super legal. Eu queria muito fazer isso, centralizar todo o meu trabalho num tablet, por exemplo, e ficar com um celular e um tablet. Mas ainda não consegui fazer isso, mas é um sonho que eu tenho, porque eu não acho que faz sentido ter computador, ter tablet, ter Kindle, ter celular, ter tanta coisa que no final do dia fazem tarefas tão parecidas, tá? Então aqui, financeiramente, eu ainda acho que o S23 Ultra vale mais a pena, e principalmente no meu caso, como ele já está comprado, se eu for vender, imagina usado o que vão me pagar nele. Então eu vou ficar muito distante. Imagina que eu consiga um milagre de vender por 4, 4,5, estourando 5, ainda ia faltar 7 mil reais. Então assim, no meu perfil, não é uma compra que eu considero fazer hoje, tá? Apesar de ter gostado muitíssimo da experiência do Fold nas ocasiões que eu pude testar, eu gostei bastante, mas
eu acho que não é para mim neste momento, tá? Então, mas é tudo uma questão de necessidade e disposição para gastar, né, gente? Então, vai de cada um. Aqui eu vou até diminuir o zoom um pouquinho para mostrar a diferença de tela. Então, realmente é uma diferença imensa, é uma diferença muito significativa. Mas, lembrando que aqui você tem menos bateria, você tem um aparelho mais frágil, o aparelho vai ficar um pouco mais gorducho no bolso, mas isso aí, com uma capa mais robusta, o S23 também fica. Então, de qualquer forma, ele vai ficar um sanduíche ali um pouco mais espesso no bolso, tá? E de resto, gente, eles são aparelhos muito semelhantes, mas também quem gosta mais de fotografia e de gravação de vídeos vai gostar mais do S23 Ultra. Quem quer mais produtividade vai gostar mais do Z Fold. E quem não quer comprar mais acessórios para utilizar, por exemplo, né, a caneta, não quer uma capa teclado, não quer gastar com isso, o S23 Ultra é o melhor aparelho disponível. Então você gasta menos, tem uma tela que não é desprezível, é uma tela de bom tamanho, é um aparelho mais robusto, porque não tem a dobra da tela, e você vai levar mais bateria e mais opções de câmeras. Então, para o meu gosto, eu acabo optando pelo S23 Ultra. Bom, agora falando um pouquinho mais do Galaxy S23 Ultra. O que me agrada nesse aparelho hoje? O que eu acho que realmente faz a diferença? Primeiro ponto, eu gosto do fato dele ser uma peça única. Eu me sinto um pouco mais seguro em ter um aparelho que não tem peças móveis, peças dobráveis. Por outro lado, é óbvio que ele fica pior no bolso, é mais difícil de transportar, ainda mais, olha o tamanho desse aparelho, esse aparelho é gigantesco, tá? Então, realmente fica um pouquinho mais chato de colocar no bolso. Mas, por outro lado, gente, é assim, eu tenho mais segurança com esse aparelho, eu consegui, não sei se vai ficar claro, acho que dá para ver aqui perto da bolinha na câmera, eu consegui colocar uma película da própria Samsung, então é uma proteção extra, né, que eu tenho nessa tela, então eu fico mais seguro ainda, né, de que não vou ter nenhum problema de quebra e tal. Como eu disse, a bateria de 5.000 mAh é uma bateria que me agrada mais e me leva para o final do dia com muito mais carga do que um dobrável. E o que é interessante, né? Eu ainda tenho uma câmera com zoom ótico de 10 vezes, tá? Que é muito bom, que aumenta as minhas possibilidades criativas, assim, de foto, um absurdo, tá? Então aqui, ó, vou até tirar uma foto aqui, tempo real para vocês, tá? Então aqui estou tirando uma foto com 10 vezes de zoom, 30 vezes, 100 vezes, que aí já não fica nenhuma grande maravilha. E aqui, ó, ainda vou tirar uma foto em 200 megapixels para vocês verem, tá? Só para ver a diferença. Então agora, ó, essa aqui é a foto de 200 megapixels. Até curiosamente já está processando aqui, né? Até uma foto mais lenta. Agora, olha que interessante, olha, eu consigo ampliar bem isso aqui, como se eu estivesse aplicando o zoom mesmo, ó. Eu consigo chegar bem perto sem ter nenhuma perda tão absurda. Aqui, olha, eu estou com 100 megapixels. Ainda assim, né, tem aqui um pouco de inteligência artificial dando, né, uma força para essa resolução, mas olha aqui eu estou com 30, que eu acho bem satisfatório trabalhar com essa de 30. Então aqui, olha, eu tenho uma resolução bem interessante. E aqui eu tenho 10 vezes. Tá? E, obviamente, se eu ampliar eu tenho perda, né? E aqui a distância real do prédio. Tá? Então, realmente, olha a diferença. Aqui 10 vezes, aqui 30 vezes, até 20 eu acho que sai até um pouco melhor, mas olha aqui, ainda está bem honesta a foto. E aqui, obviamente, 100 vezes é para você ver alguma coisa distante, para tirar foto da Lua, mas não é para tudo. E aqui com 200 megapixels.
Tá? Então, assim, eu tenho muitas possibilidades criativas com essa câmera. Deixa eu até tirar dos 200 megapixels aqui, deixar no 9x16, mas eu tenho muitas possibilidades criativas. Outro ponto que eu acho super legal, eu sou fã da linha Note há muitos anos, é ter a caneta embutida no aparelho. Então aqui eu vejo duas vantagens. Primeiro, eu não preciso comprar nenhuma capinha, não preciso comprar nenhum acessório, como no caso da linha Z Fold, para ter a canetinha. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essa caneta tem função Bluetooth. Ela não é simplesmente uma caneta que você vai clicar aqui, vai fazer suas notas, vai controlar o seu celular somente com ela na tela. Aqui, se eu quiser tirar uma foto, eu posso usar esse botãozinho aqui. Se eu quiser passar um slide de uma apresentação, eu vou usar esse botão. Se eu quiser trocar a lente da câmera para frontal, para traseira, se eu quiser aumentar o zoom, tem uma série de recursos que eu consigo fazer com o botãozinho dessa caneta e com gestos. Então, isso eu acho muito legal porque não tem gasto nenhum. O gasto é zero porque a caneta já vem no pacote de compra do aparelho. Então, eu acho muito legal. Esses 3 pontos para mim são muito importantes. Primeiro, né, a câmera ter maiores possibilidades. Aqui eu também tenho um modo macro, lembrando, tem um modo macro muito competente, muito interessante. Eu tenho zoom ótico de 10 vezes, então modo macro mais zoom ótico de 10 vezes dá uma flexibilidade de uso imensa. Eu tenho a canetinha aqui embutida, eu tenho como usar uma película na tela, eu não tenho partes móveis. Então assim, na minha lista, uma bateria maior, né? Então na minha lista, esse aparelho ainda é um aparelho super vencedor, é um aparelho que me agrada mais por esses pontos todos. Eu estou com muita vontade de testar o Z Fold 5 e poder comparar com esse aparelho lado a lado, né? Como eu fiz no ano passado com o Galaxy S20. Eu tive o S21 Ultra do lado do Fold. Então, nesse ano vai ser muito legal, porque vai ser o primeiro ano que eu tenho os dois aparelhos da mesma geração ao mesmo tempo junto comigo, porque eu recebi o ano passado o S22 Ultra e depois eu recebi o Fold, então em momentos diferentes. Esse ano eu vou poder comparar os dois da mesma geração, vai ser uma briga muito interessante. Mas gosto muito da proposta do Galaxy Z Fold, mas por conta de ser aí um fã da linha Note e gostar de ter essa canetinha embutida sem ter que gastar um centavo a mais, e obviamente o preço que eu mostrei para vocês, a diferença de preço neste momento é realmente muito elevada, então mais esses itens que eu mostrei para vocês, eu acho que eu ainda fico uma boa temporada aqui com o S23 Ultra, pelo menos até receber o Z Fold 5 para poder testar com calma e colocar do lado desse cara aqui para ver se supera e o quanto ele supera, o quanto ele é melhor e em quais pontos. Obviamente, escrever ele vai ser muito mais interessante porque você consegue ter linhas maiores para escrita. Porque o aparelho vem até aqui, né, gente? Então você vai ter muito mais espaço para escrita. Para ler um livro, aqui você vai ter linhas mais curtas, lá você vai ter linhas mais longas. Então menos páginas para você ler, né, em cada livro. É mais agradável. Para você ver fotos, para você trabalhar com multitarefa com tela dividida, lá você tem muito mais espaço. Então tem uma série de pontos que o Z Fold também brilha, também tem suas vantagens. Mas, por enquanto, principalmente, vou ser muito sincero, por conta da câmera e da caneta, eu acho que e do preço, obviamente, eu vou ficando com o Galaxy S23 Ultra pelo menos até a chegada do S24 Ultra. Mas, de qualquer forma, quando chegar o Z Fold 5 para teste, vai ser uma briga bem legal, bem interessante e que eu estou com muita curiosidade de ver. Esse aparelho aqui, comparado lado a lado mesmo, com teste de velocidade, teste de câmera, com testes bem completos, para ver as diferenças. Mas, assim, para o meu gosto, eu acho que eu ainda fico
com a linha S Ultra durante mais algum tempo. Bom, pessoal, então é isso e agora eu gostaria de saber de vocês. Vocês pensam em trocar o Galaxy S23 Ultra pelo Fold, pelo novo Galaxy Z Fold 5? Ou, se for para comprar um dos dois, vocês escolhem o dobrável da Samsung ou ainda preferem o Galaxy S23 Ultra? Deixe aí a opinião nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.